Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ou irão assistir o vídeo. Então, saúdo a todos em todos os horários. Então, a gente entra na segunda unidade com a parte de ciências do quarto ano e a gente vai começar a ver sobre os pontos cardeais. O que seriam os pontos cardeais? A bússola, que a gente já conhece. Então, mas o que são os pontos cardeais? São os pontos de orientação ou os pontos de referência, como o próprio nome diz. São os pontos que norteiam para onde queremos ir, certo? Por meio deles é possível localizar qualquer coisa sobre a superfície da Terra. Vejamos. Rosa dos Ventos, onde tem aí suas localizações. Norte, sul, leste e oeste. Então, existem 4 pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste. Todos têm sua sigla. Norte, N, sul, S, leste, L, oeste, O. O norte, chamado de setentrional ou boreal. O sul, chamado de meridional ou austral. Leste, chamado de oriente, e o oeste é chamado de ocidente. Geralmente a gente vê em desenhos que tem embarcações ou então em geografia, nas localizações, quando vocês verem um mapa, a gente vê muito falando sobre o Oriente, sobre o Ocidente, o Meridional e o Setentrional, certo? Para determinar a direção dos pontos cardeais, basta saber o seguinte, que utilizando nosso corpo, podemos saber a direção dos pontos cardeais. Então, vamos à frente. Como ficaria aí, mostrando em figuras, ele está aí em frente, ele ficará ao norte, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, ele está à frente da sua casa, lá do sol. Então, frente ele fica no norte. Seu braço direito ficará voltado ao nascente do sol. Seu braço esquerdo ficará voltado ao leste. E nas suas costas ficará ao sul. Entre os pontos cardeais, existem outros pontos que chamamos eles de colaterais. O nome dos pontos colaterais é a junção do nome dos pontos cardeais. Os pontos colaterais são Noroeste, NO ou NW, que significa entre o norte e o oeste. Nordeste, NE, que fica entre o norte e o leste. Sudoeste, SO ou SW, que fica entre o sul e o oeste. E o Sudeste, SE, que fica entre o sul e o leste. Então, para indicar essa direção dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, utilizamos as rosas do vento, que é esse instrumento aqui, certo? As rosas do vento, que ele indica os pontos colaterais e cardeais, ok? Entre os pontos cardeais e os colaterais, existem outros pontos também que chamamos de subcolaterais. Mas o que são os subcolaterais? Então, os pontos subcolaterais é a junção do nome dos pontos cardeais e os colaterais. E originamos os subcolaterais. São as junções. Pegamos os nomes dos cardeais, juntamos com os colaterais e achamos os subcolaterais. Então, são a junção do nome dos pontos cardeais, como eu já havia falando, e dos pontos subcolaterais. Então, vejamos quais são eles. Eu deixei ele em figura aqui
para vocês entenderem melhor. Então, eu deixei, foi todos os pontos aí, tanto os cardeais, os colaterais e os subcolaterais, certo? Vou dar um zoom para vocês verem aqui direitinho, certo? Aqui. Então, pontos cardeais são os nomes que estão em maior destaque em letras maiores. Então, aqui, ó, norte, leste, sul e oeste. Os pontos colaterais são os que estão em destaques de azul, certo? Aqui, ó, sudeste, sudoeste, noroeste e nordeste. Os pontos subcolaterais são os que estão em destaque em preto: norte-nordeste, leste-nordeste, leste-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste, norte e noroeste, certo? Então, deixei bem detalhado aí para vocês não terem erro. Os subcolaterais, todos eles, tanto cardeais como colaterais, como subcolaterais, eles têm siglas, certo? Então, o N, aqui, as rosas do vento, o N é norte, o E é leste, o S é sul, o W é oeste. Nos pontos colaterais, temos NE, que é de nordeste, SE, que é de sudeste, SW, que é de sudoeste, NW, que é de noroeste. Os pontos subcolaterais são NNE, norte-nordeste, ENE, leste-nordeste, ESE, leste-sudoeste, SSE, sul-sudeste, SSW, sul-sudoeste, WSW, oeste-sudoeste, WNW, oeste-noroeste, NNW, norte e noroeste, certo? Então, todos estão aí para vocês com sigla e mostrando onde ele se localiza na Rosa dos Ventos, ok? Bons estudos, fiquem em casa por mim, que eu trabalho aqui por vocês. Espero que tenham uma ótima semana e qualquer dúvida me procurem. Bons estudos, saudade de vocês.